Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Momento Aduaneiro. E o tema desse episódio é a especialização de varas para enfrentamento das questões aduaneiras pelo judiciário. Eu tenho aqui comigo dois grandes nomes do tema e que trazem o equilíbrio perfeito entre a questão teórica e prática. A doutora Vera Feil, da Justiça Federal do Paraná, uma precursora, né, na atuação em vara especializada, uma grande estudiosa do direito aduaneiro e uma das poucas juízas que nos brinda com decisões técnicas e que realmente tem se esmerado para fazer com que a vara especializada progrida e vire uma realidade que ajude o cenário do comércio exterior e que tenha essa prestação jurisdicional célere como é esperado, né? E junto com ela, o doutor Fernando Magalhães Furlan, que além de ter uma longa trajetória no executivo em cargos de muito destaque, e atualmente se encontra como consultor do STF para questões de comércio exterior, ele tem uma obra, né, um estudo muito relevante sobre varas especializadas em tema de comércio internacional, e inclusive eu sou suspeita porque foi uma das minhas principais fontes com relação a esse tema na minha tese de doutorado, então tenho aí uma grande admiração e agradecimento de muito tempo em relação a isso. E para que a gente não perca tempo, eu queria passar a palavra para o doutor Fernando perguntando qual é a importância da gente falar em vara especializada para direito aduaneiro, para comércio internacional. Porque no ambiental, no bancário, em várias outras áreas, parecia que fazia sentido, principalmente por serem áreas de quase processos em massa. O aduaneiro não é bem assim. Então, o que está por trás disso? Por que isso é relevante? Obrigado, prazer estar aqui. Agradeço a oportunidade de estar aqui com a doutora Vera também. Acho que a resposta vem do seguinte: quando a gente fala em aduaneiro, ele está dentro do contexto do internacional, né, do comércio internacional, aí inclui o comércio exterior. E nós temos o grande desafio, não só o Brasil, como todos os países, de que as nossas decisões judiciais elas têm uma relevância muito importante para o nosso desempenho econômico, para a atração de investimentos, tanto internacionais quanto nacionais, ou seja, decisões judiciais sólidas, elas claras, elas são um fator preponderante para a segurança jurídica do país. E a segurança jurídica é essencial para o desenvolvimento econômico, tendo em vista a segurança que traz aos investidores, às empresas, poderem fazer seus negócios e terem a certeza de que os contratos serão cumpridos e as decisões serão apropriadas para o seu caso. Muito bom. E se eu puder acrescentar, tem aquele velho problema de que quem não gosta de aduaneiro, pela complexidade, por ser um assunto normalmente novo para os juízes, ele ia para o final da pilha, né? Então a gente tinha esse problema que ao invés da prestação ser célere como era necessário, ela era às vezes mais demorada do que a média, né? Doutora Vera, e aí, o que mudou quando a gente começa a ver na prática vara especializada e na sua experiência aí diária, o que tem de novo e de positivo para a área? Olá, então, eu agradeço essa oportunidade de estar participando desse congresso muito bem organizado pela OAB. Fico muito satisfeita sobre essa questão da vara especializada, porque é algo que eu defendo há muito tempo, a especialização de vara em direito aduaneiro, e aliás, na 4ª Região, foi a última especialização foi de direito aduaneiro, porque já temos desde 1989, por exemplo, a especialização em direito ambiental. E a experiência é muito positiva. Na nossa 4ª Vara lá de Curitiba, que é especializada em direito tributário e aduaneiro, assim como o Tribunal da 4ª Região, que tem 2 turmas tributárias e de direito aduaneiro, porque permite uma maior eficiência dos nossos processos, maior celeridade, permite também que se melhore a qualidade das decisões, porque o juiz fica afetado àquela matéria e se sente obrigado, mesmo que não goste, que não seja de sua preferência, se sente obrigado a estudar mais, a se inteirar mais. E com certeza, na medida de que entram esses processos,
vai se formando uma espécie de uma jurisprudência interna da vara, e o juiz ali fica responsável por essa gestão do conhecimento. E, sem dúvida, pela nossa experiência, garante realmente a eficiência e a efetividade ali da tutela jurisdicional buscada, porque essas causas aduaneiras, em geral, cerca de 80%, elas demandam uma análise urgente do caso concreto. E a especialização permite isso. Realmente é muito boa a especialização, resultados muito satisfatórios. E a gente, mesmo quem não goste, que não é o meu caso, que eu sou apaixonada pelo direito aduaneiro há muito tempo, mesmo quem não goste, acaba com o tempo gostando da matéria. Muito interessante. Uma questão que me provoca é o fato de que nós tivemos, se eu não me engano, em 2017, uma recomendação do Conselho da Justiça Federal para que se especializassem essas varas, que fossem criadas essas varas de comércio exterior, até com uma questão de concorrência junto, né? E aí, acho que não vai caber aqui hoje, não vamos ter tempo para discutir se faz sentido ou não colocá-las junto. Mas a grande questão é que foi colocado como uma sugestão, não foi colocado como uma regra. E isso fez com que, no Brasil, por ser muito grande, por nós termos muitas regiões, essa sugestão, essa recomendação, ela foi recebida e endereçada de formas diferentes. Tanto é que, por exemplo, em Santa Catarina, apesar de nós termos 5 portos, e aqui o nosso evento a gente tem destacado muito a relevância de Santa Catarina para o comércio exterior, o fato de Itajaí ser talvez o porto que mais represente, mais responda pela importação de mercadorias, e a gente sabe que a maior parte dos problemas está na importação e não na exportação, até por questões políticas, nós ainda não temos aqui. E aí a questão quais são os desafios para realmente fazer essa questão das varas especializadas serem uma realidade e não só uma realidade pontual, né? Porque, claro, quem está sujeito à jurisdição de Curitiba está muito feliz, né? O Paraná está muito bem servido e a gente tem algumas outras varas espalhadas pelo Brasil. Mas o fato é que em outras regiões a gente continua enfrentando os mesmos problemas de décadas, né? Como é o caso aqui em Santa Catarina para muitas questões. Algumas questões nós sabemos até que chegam até a doutora Vera, mas não todas, né? Então, na visão de vocês, e aí começo pelo Fernando, quais são esses desafios, né? Como endereçar isso para fazer com que realmente todos esses benefícios que a gente sabe que existem na teoria também sejam aplicados numa prática e numa prática transversal pelo Brasil afora? Uma excelente pergunta. Como você disse, é uma tendência que vem se vendo aí no Brasil, felizmente, né? Mas não em todos os lugares. E assim, as principais dificuldades que as administrações judiciais vão colocar para especialização incluem: primeiro, a questão financeira. Vai ter que criar mais vara, mais dispêndio, tem que ter juiz não... Né? É um recurso escasso, na verdade. A prestação jurisdicional no Brasil é um recurso muito escasso. E aí a gente tem que... o trabalho que eu fiz, né, a minha pesquisa acadêmica foi no sentido de... E até o título do livro. Eu peguei ajuda na economia. Então, o que a economia nos ensina a fazer em relação a recursos escassos, né? Uma das coisas é a divisão do trabalho, né? Isso ajuda muito. Então, primeiras motivações contrárias à especialização, questão financeira, que às vezes pode fazer sentido, mas nem sempre vai fazer sentido. Você pode já, sem ter necessidade de recursos adicionais, você pode transformar uma vara já existente numa vara especializada. A outra questão que se debate muito é a questão da ociosidade das varas especializadas. Quer dizer, não teria casos suficientes para transformar uma vara especializada em uma vara que produza constantemente e que não fique ociosa. Aí a resposta para isso seria você criar varas multijurisdicionais com preferência para temas especializados. Por exemplo, uma vara especializada em temas de comércio internacional / aduaneiro, e, obviamente, isso talvez não fosse o suficiente para preencher o tempo daquela vara, mas então esses processos seriam preferenciais. Sobrando tempo, a vara receberia outros tipos de processos, mas você já coloca prioridade na especialização.
Eu acho que esses seriam, assim, basicamente, muito rapidamente, resumidamente, os principais pontos negativos, né? Muito interessante. Doutora Vera, vou fazer a mesma pergunta porque eu acho que a gente tem um outro lado aí para olhar também com cuidado. Então, por favor. Atualmente, com a tecnologia, o nosso processo eletrônico na 4ª região, o nosso EPROC, que está sendo adotado também por outras regiões do país, é possível que se resolva isso com o fato de repente, ter poucos processos, a ociosidade, que abranja além de Florianópolis. Por exemplo, como é em Curitiba, que Paranaguá, direito tributário e aduaneiro de Paranaguá, vai tudo para Curitiba, para a minha vara, para que não se caia nessa ociosidade. E Florianópolis comportaria uma vara de direito tributário e aduaneiro, podendo abranger até algum outro porto mais próximo, se não comportasse uma quantidade razoável de processo, tendo em vista o processo eletrônico e tendo em vista também o próprio teletrabalho. Então é possível, por causa da tecnologia, agregar, como o nosso tribunal aqui da 4ª região fez, que é a equalização da carga de trabalho. E a própria Receita Federal faz isso também, tanto que lá em Curitiba nós recebemos demandas que seriam de Florianópolis e Itajaí, de determinado assunto, porque concentrou na alfândega da Receita Federal de Curitiba. Então isso se resolveria. E a OAB aqui, a sugestão seria que procurasse o diretor do foro, da seção judiciária aqui de Florianópolis, e conversasse, e primeiramente ele tentaria conversar com os juízes, algum louco apaixonado também pelo direito aduaneiro, que se proporia isso. Inclusive, Porto Alegre tem mais ou menos o número de habitantes de Curitiba. Lá tem 2 varas de direito tributário e aduaneiro. Em Curitiba tem apenas uma. E a respeito dessa ociosidade, um detalhe importante, que no Brasil nós estamos acostumados com trabalhar com varas congestionadas. Quando você fala em varas com poucos processos, necessariamente não é que vai ter a ociosidade, mas vai ter maior celeridade. O tempo médio do processo vai diminuir. Enquanto uma outra vara faz em 10 dias, 15, 2 meses, uma liminar, a minha faz no mesmo dia. Mas eu não estou ociosa, eu estou girando mais rápido o processo. E às vezes o número baixo de processo significa que ele demora menos tempo. E ele é arquivado, finalizado em menos tempo. Então, é uma questão de gestão. É muito interessante isso, porque no final acaba que ter pilhas de processo acumuladas é motivo de o juiz mostrar que ele é muito ocupado. E, na verdade, isso não é uma métrica válida, né? Não diz nada. Claro, muitas vezes a gente sabe que é impossível vencer aquela carga que já é uma herança. Mas, com certeza, o foco para o futuro tem que ser esse. Varas que saibam gerir os seus processos para que respondam dentro da necessidade dos jurisdicionados. Então, doutora Fernanda, nesse aspecto eu percebo assim, quando o juiz está numa vara que demonstra, é rápido, é célere, os outros que estão com bem mais processos dizem, você não trabalha, você não tem trabalho. Eu digo, não, o meu tempo médio do processo é menor que o seu. Eu sou mais ágil, mas em termos de carga horária eu estou trabalhando igual a você. Ou talvez mais, não sei. Então, exatamente, não é uma métrica. E a sua vara é mais rápida, mais célere, porque o seu grau de conhecimento é maior, portanto, sua segurança em decidir é maior. Exatamente. E, inclusive, eu sou testemunha porque a doutora Vera tirou férias para vir para o nosso congresso e agora, quando eu chamei ela para gravar o podcast, ela estava trabalhando porque eu vi o EPROC aberto. Então, com certeza não é por não trabalhar que a vara dela é bem gerida. E um último comentário, se eu puder acrescentar, academicamente, existem vários autores que justamente defendem que é melhor que as varas especializadas tenham um certo distanciamento
de onde estão os principais jurisdicionados. Justamente para que não haja uma personificação dessas relações que possa atrapalhar justamente numa decisão que seja justa, sem qualquer tipo de discriminação. E isso porque, se a gente pensar, vamos lá, num porto relativamente pequeno, se a gente põe uma vara lá dentro, você pode ter vários importadores, vários transportadores, vários agentes de carga que vão recorrer àquela vara. Mas a autoridade do outro lado, né, a outra parte vai ser sempre a mesma. Vai ser sempre aquele delegado da alfândega. E às vezes, aí pode criar aquela situação de, o delegado e o juiz já se conhecem muito bem, já trabalham bem juntos. Não acho que a gente possa colocar isso como uma realidade ou normalizar essa situação como sendo algo que sempre acontece. Mas se a gente traz para uma vara que é especializada, mas não está tão perto, como a sugestão que a doutora Vera deu de concentrar em Florianópolis, você não tem esse tipo de risco. E você justifica conseguir concentrar de vários locais, especializando e trazendo essa questão do conhecimento e de uma decisão mais técnica, além da questão do tempo, que é essencial. Podcasts são rápidos. Então, eu queria fazer uma última rodada, pedindo para vocês deixarem aí uma mensagem final, uma ideia final. O que vocês acham que é importante para quem está ouvindo, para pensar? Pode ser uma provocação, não precisa ser uma conclusão necessariamente, mas assim... Quando a gente fala de vara especializada em matéria de comércio exterior e em matéria aduaneira, o que a gente tem que pensar? Fernando. Eu acho que a gente tem que pensar naquilo que eu falei no início. É um pressuposto indissociável da segurança jurídica e do crescimento econômico do país. Ótimo. Doutora Vera? Sem dúvida, eu concordo, porque daí isso gera previsibilidade até das decisões judiciais. Aquela alfândega sabe que aquela vara especializada trata os temas da seguinte maneira. E mais uma questão que eu acho muito interessante, que nós, os juízes, nós somos servidores públicos também. E a palavra servidor, ela vem de servir. Então nós estamos ali para servir ao povo, nós somos servidores do povo. E por isso nós temos que, independente se gosta ou não do direito aduaneiro, nós temos que prestar uma tutela jurisdicional efetiva, servindo bem, dando o nosso melhor. Eu acho que importante é isso, mesmo independente de ser uma vara de competência plena ou especializada, sempre procurar servir bem. É um alívio ouvir um depoimento desse e que a gente possa ter mais juízes com a dedicação que a doutora Vera tem e com essa clareza de propósito, né, no trabalho. Muito obrigada a vocês dois. Se eu pudesse só deixar uma última questão, né, que eu acho que fala muito, né, um paralelo com a questão das varas especializadas, diferente de quase todos os ramos do direito, quando a gente vai, né, nós advogados, vamos atender uma empresa que tem um problema de comércio exterior, dificilmente vai ser o chefe do jurídico que vai vir falar com a gente. Porque o chefe do jurídico não entende o que é um BL, o que é uma DI, o que é um canal vermelho, né, o que é uma interposição fraudulenta. Esse é um tipo de caso que, seja no consultivo, seja no contencioso, normalmente o diretor jurídico, diferente do que ele faz em quase todos os casos que ele gerencia, ele vai chamar o pessoal do operacional. E aí a gente conversa com o pessoal do operacional. Enquanto todos os meus outros sócios no escritório focam no jurídico, eu foco no operacional. E eu preciso falar a linguagem do operacional, tanto para entender o que ele precisa, quanto para entregar, né, aquilo que eu estou sendo contratada para fazer. O aduaneiro, ele traz esse mesmo desafio também para o judiciário. Se eu precisar chegar para despachar algo que é urgente e eu precisar explicar para o juiz o que é uma DI, o que é uma gestão de risco, né, o que é endossar um BL, qual é a chance de eu conseguir aquela tutela com a urgência que eu preciso? O tempo que aquele magistrado vai demorar para entender o que está em jogo já é maior do que a operação inteira, né? Então, acho que também tem um pouco disso, né? Dos desafios que a gente já conhece no setor privado, o setor público também tentar endereçá-los da forma como a gente endereça com essa especialização. Queria, de novo, agradecer a presença de vocês, não só no nosso podcast, que foi muito bom, muito produtivo, mas também no evento. E tenho certeza que a nossa mesa que vai acontecer na parte da tarde, né, vai fechar o evento, também vai ser muito boa e a gente vai aprofundar, né, muitas das questões que nós falamos aqui e, se der tempo, algumas outras. Então, muito obrigada e até a próxima. Obrigada.